São Paulo, 9 de fevereiro de 2026, sessão solene de posse nos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral, diretor da Escola Judiciária Militar e ouvidor dos excelentíssimos senhores desembargadores militares Silvio Hiroshi Oyama, Orlando Eduardo Geraldi, Ricardo Jurrá Sanches, Paulo Adib Casseb e Enio Luiz Rosseto, respectivamente, todos para o biênio 2026-2027. Nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Leonardo Sica. Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM José Augusto Coutinho. Procuradora-Geral do Estado, doutora Inês dos Santos Coimbra. Subprocurador-Geral de Justiça Criminal, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador José Antônio Encinas Manfré. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador federal Valdir Florindo. Representando o Conselho Nacional de Justiça, conselheiro Guilherme Guimarães Feliciano. Representando a presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Representando as Forças Armadas, comandante militar do Sudeste, general de Exército Ricardo Piaí Carmona. Representando o governador do Estado de São Paulo, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Arthur Lima. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual André do Prado. E o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama. Nós anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, solicitando que se sintam integradas à mesa diretora. Ministros do Superior Tribunal Militar Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Lorival Carvalho Silva, Guido Amin Naves, Leonardo Puntel, Verônica Abdala Sterman e Anísio David de Oliveira Júnior. Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo, doutora Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho, Tenente Brigadeiro do Ar Walter Borges Malta, Comandante-Geral de Apoio da Aeronáutica, e os integrantes da Corte Militar do Estado de São Paulo, desembargador militar Orlando Eduardo Geraldi, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador militar Ricardo Jurrá Sanches, corregedor-geral, desembargador militar Fernando Pereira, decano do TJM, desembargador militar Paulo Adib Casseb, diretor da Escola Judiciária Militar, desembargador militar Enio Rosseto, ouvidor do Tribunal de Justiça Militar, desembargador militar Adriano Batista Assis. Convidamos os presentes a, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, que será executado pela Camerata da Polícia Militar, sob regência do maestro primeiro-tenente Ivan Berg Rodrigues.
todos, por favor, tomar seus lugares. Nós destacamos e agradecemos a presença aqui conosco do Coronel PM Ricardo Melo Araújo, vice-prefeito do município de São Paulo, representando o prefeito, desembargador federal Toru Yamamoto, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, representando o seu presidente, desembargador militar Osmar Duarte Marcelino, presidente eleito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, desembargador militar Rodrigo Mopcon, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª, representando a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, corregedor de Justiça do Rio Rio de Janeiro, presidente do CCOG, representando o presidente do TJ do Rio de Janeiro, doutor Clauro Roberto de Bortoli, procurador-geral de Justiça Militar, doutora Marisa Terezinha Calduro da Silva, ex-procuradora-geral do Ministério Público. Agradecemos a presença dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Deviene Ferraz, Otávio Augusto Machado de Barros Filho, José Damião Pinheiro Machado Kogan, Alexandre Alves Lazzarini, Sérgio Seiji Shimura, José Jarbas de Aguiar Gomes, Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. E dos presidentes de sessão aqui presentes, Luciana Almeida Prado Bresciani, presidente da Seção de Direito Público, Roberto Nucinques Macraken, presidente da Seção de Direito Privado e Roberto Solimene, presidente da Seção de Direito Criminal. Doutora Giovanni Ortolano Guerreiro, primeira Procuradora de Justiça Militar. Doutora Liliane Mercadante Mortari, Corregedora-Geral do Ministério Público. Desembargador Militar Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, diretor da Escola Judicial do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Desembargador Militar Fábio Duarte Fernandes, do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, representando a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Procuradora de Justiça Helena Mercedes Claré da Mota, Ministério Público Militar da União. Doutora Letícia Formoso Delcim Matuque Feres, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo. Doutor José Gomes de Araújo Filho, Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ. Doutor Celso Augusto Matuque Feres Júnior, Procurador de Contas de São Paulo. Cônsul-Geral Adjunto Jairo Takamoto, representando o Consulado-Geral do Japão. Coronel Engel Ricardo Pereira, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública. Coronel PM Marcelo Streifinger, secretário de Estado da Administração Penitenciária. Coronel PM Helena dos Santos Reis, secretária de Esportes do Estado de São Paulo. Senhor Fraide Salles, secretário executivo da Secretaria da Justiça e Cidadania. Coronel PM Eric Gomes Bento, subcomandante da Polícia Militar de São Paulo. Coronel PM Ricardo Melo Araújo, já disse, vice-prefeito da cidade de São Paulo, representando o prefeito. Doutora Magda Cardoso Mateus Silva, juíza titular da 72ª Vara do Trabalho de São Paulo. Desembargador Homero Batista, do TRT da 2ª Região. Desembargador Militar Antônio Augusto Neves, ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, biênio 84-85 e 94-95, representando a APAMAGES. Desembargador Getúlio Correia, presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. Desembargador Federal Álvaro Alves Noga, presidente... Não é presidente. Desembargador Federal Álvaro Alves Noga, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, presidente do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Reitor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do Mackenzie. Senhor Anderson Pomini, diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos. Juiz de Direito Lauro Ribeiro Escobar Júnior, Justiça Militar do Estado. Juiz de Direito Luiz Antônio Moro Cavalcante, também da Justiça Militar do Estado. Eu continuo a citação das autoridades daqui a pouquinho. Anunciamos, para promover a abertura dos trabalhos, a palavra do excelentíssimo presidente Silvio Hiroshi Oyama. Bom dia a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos e devolvo a palavra ao mestre de cerimônia para que dê sequência à solenidade. Nesse momento, o presidente assinará o livro de posse, o qual lhe será levado pelo secretário-diretor-geral da Corte. Na sequência, o presidente irá declarar empossados individualmente os demais membros do corpo diretivo.
Já tendo o livro de posse sido previamente assinado por todo o corpo diretivo eleito para o biênio 26-27, Dr. Silvio declarará empossados os desembargadores militares. Declara empossados o desembargador militar Eduardo Geraldi como vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, o excelentíssimo desembargador militar Ricardo Jurrá Sanches como corregedor-geral da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o excelentíssimo desembargador militar Paulo Adib Casseb como diretor da Escola Judiciária Militar e o excelentíssimo desembargador militar Enio Luiz Rosseto como ouvidor. Nós destacamos e agradecemos aqui a presença conosco do Coronel PM Jorge Cepeda de Aguiar, secretário de Agricultura, representando o secretário de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho, juiz de Direito José Álvaro Machado Marques, da Justiça Militar, Gilson Rosenfeld Rosa, secretário-diretor-geral do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Ademir Modesto de Souza, presidente do Instituto Paulista de Magistrados, Dr. André Lemos Jorge, secretário municipal de Justiça, Dr. Josemar Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Militar, juiz de direito Dalton Abranche Saf, da Justiça Militar do Estado, juiz de direito Marcos Fernando Teodoro Pinheiro, também da Justiça Militar, senhor Tirso Meirelles, presidente da FAESP Senar, Dr. Afrânio Carlos Camargo Dantzegger, do Departamento Jurídico do Bradesco, e também Sérgio Pérez, do Departamento Jurídico do Bradesco. Juíza Maria Elisa Terra Alves, da Justiça Militar, juiz Fabrício Alonso Martinez de la Páscoa, também da Justiça Militar, Bruno Maciel dos Santos, da Justiça Militar, Gabriela Branquim Crema, da Justiça Militar, doutor Marcel Del Bianco, segundo Procurador de Justiça Militar, promotora de Justiça Rita Assunção, da Justiça Militar, doutor Jean Paulo Pódio Ismânio, assessor da Reitoria do Mackenzie, Coronel PM Marcelo Vieira Salles, subprefeito da Sé, Coronel PM Mauro Ricciarelli, eterno subcomandante-geral, representando o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, Coronel PM Alexandre Vitorino Roldan, chefe da Assessoria Policial Militar da Assembleia Legislativa, Coronel PM Marco Antônio Pimentel Pires, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal, advogada Talulá Kobayashi de Andrade Carvalho, Coronel Salvador Petinato Neto, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, Coronel Eduardo Henrique Briciug Martinez, superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Continuo de novo daqui a pouquinho. Retomando, convido para que faça uso da palavra excelentíssimo doutor Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, Silvio Oyama, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes desse tribunal, todos os integrantes do Poder Judiciário, dos poderes judiciários aqui presentes, não é, essa presença maciça, representantes de todas as esferas do Poder Judiciário, Poder Executivo, secretário Arthur Lima, Poder Legislativo, deputado André do Prado, traduz a importância da Justiça Militar, o quanto a Justiça Militar é significativa, é expressiva, e nessa oportunidade a OAB agradece a oportunidade de compartilhar esse momento e se pronunciar em breves palavras perante Vossas Excelências que tomam posse hoje. Cumprimento advogados e advogadas aqui presentes, o que faço na pessoa da nossa advogada-geral do Estado, advogada Inês Coimbra, procuradora de Estado Inês Coimbra, na pessoa de quem também aproveito a oportunidade para cumprimentar Luciano Jordão e todas as mulheres profissionais do direito, todas as mulheres da profissão jurídica, cumprimento sempre muito especial que nós endereçamos aqui. Nesse período de abertura dos anos judiciários, sexta-feira tivemos a abertura do ano judiciário presidido sob o desembargador Francisco Loureiro, logo mais o Tribunal Regional Eleitoral também fará sua abertura do ano judiciário, há pouco comemoramos 20 anos da Defensoria Pública do Estado. No meio da semana, a Procuradoria-Geral de Justiça também imposta o seu Conselho Superior do Ministério Público. Muitas vezes, nós somos indagados
por que vocês do direito fazem tantas solenidades? Por que vocês, profissionais de direito, gostam tanto de solenidades? Por que elas acontecem? Por que vocês vão tanto essas solenidades? São tão cheias, tão concorridas, não é, tão repetidas. Solenidades como essa, como todas aquelas que eu falei aqui, elas acontecem porque elas são imprescindíveis. São momentos imprescindíveis das instituições conversarem, das instituições se apresentarem, das instituições e seus representantes reforçarem o quanto é importante, o quanto é inevitável e o quanto não há outro caminho para melhorar nossas vidas que por não por meio da vida institucional. E é também nessas oportunidades em que os dirigentes em mandato, os dirigentes que tomam posse, reafirmam seus compromissos públicos. Reafirmam de público, para a sociedade presente, para todos aqueles que estão assistindo, seu compromisso público. O compromisso que assumiram a oferecerem o seu trabalho para dirigir o tribunal, para dirigir a escola, para ser ouvidor. É muito importante que, nessa hora, né, as instituições e os seus dirigentes de mandato venham a público dizer que estão aqui cumprindo uma missão pública difícil, mas que essa missão pública é cumprida de maneira transparente, de maneira pública, com perdão da redundância. Então, essas cerimônias são muito importantes. E na esteira desse período de cerimônias, né, eu me permito fazer aqui uma imbricação, né, na semana passada, na concorridíssima posse do desembargador Francisco Loureiro, 2 palavras foram muito repetidas. Há unanimidade por todos aqueles que se pronunciaram: cooperação e confiança. Que o momento é importante para trabalhar pelo reforço, pela defesa, pelo restabelecimento da confiança da população no sistema de justiça representado por todos nós, e que a melhor maneira de fazê-lo é pela cooperação de todos os profissionais do direito. E nenhum lugar melhor do que o Tribunal de Justiça Militar para a advocacia vir aqui falar em cooperação e confiança. O Tribunal de Justiça Militar, eu já disse a última vez que falei aqui publicamente, e repito, é um exemplo de corte, de espaço, de arena de debates, de arena de embates, porque é assim que funciona um tribunal, em que advogados, representantes do Ministério Público e juízes cooperam ativamente, conversam, se respeitam, resolvem os problemas naturais do cotidiano de uma corte, cooperando. O Tribunal de Justiça Militar é um lugar que merece todos os nossos aplausos por promover a cooperação e a confiança, que são valores, conceitos, hoje em dia, publicamente assumidos por todos de nós, essenciais à continuidade democrática. Porque confiança no judiciário é alicerce da nossa democracia. E o Tribunal de Justiça Militar tem cooperado demais para trabalhar nesse sentido de cooperação e confiança, e eu digo isso aqui, testemunho vivo de todos os advogados e advogadas que estão aqui, que militam nessa corte, e vem até nós, a OAB, sempre reafirmar essa percepção, essa sensação. Eu não tenho a oportunidade e a alegria de advogar nessa corte, mas, por força do meu mandato, sei que essa corte assim funciona. Portanto, desembargador Silvio Oyama, é certo que Vossa Excelência e aqueles que tomam posse hoje vão dar conta de persistir nesse legado, nessa tradição da Justiça Militar paulista, da Justiça Militar do Estado de São Paulo. E com essas palavras eu reitero que a advocacia continua, a advocacia paulista, a Ordem dos Advogados do Brasil, à beira de completar seus 95 anos, continua sempre à disposição e dispostas a dialogar, a conversar e a cooperar com todas as autoridades judiciárias do Estado de São Paulo. Viva o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Nós destacamos e agradecemos a presença do Dr. Raul Rogério Rabelo, promotor de justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, professora doutora Maria Garcia, coordenadora da PUC, professora doutora Ossana Chememian Toumagian, coordenadora do curso de Direito da FIG,
Unimesp, Dr. Roberto de Almeida Duarte, da Helbor, senhora Rose Maria de Oliveira, chefe de gabinete do Tribunal de Contas do Estado, representando a sua presidente, Dr. Daniel Rodrigues, subsecretário da Secretaria de Cultura, representando o secretário, Procuradora de Justiça Tatiana Vigione Bicudo, diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Roberta Cristina Paganini Toledo, coordenadora-geral da Revista do IASP, senhor Walter Roche, diretor regional de convênios da Secretaria de Governos e Relações Institucionais, senhor Orlando Morando Júnior, secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, doutor Rodrigo Jorge Moraes, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, professora Ivete Senise Ferreira e Comodoro Berardino Antônio Fanganiello, do Yacht Clube de Santos. Obrigado pela parceria. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, subprocurador-geral de Justiça Criminal, que falará pelo Ministério Público. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de fazer uma breve saudação. Eu sei que manda boa prática a gente pular essa parte, porque a nominata já foi, mas algumas situações são absolutamente relevantes. Eu gostaria de fazer uma saudação especial ao meu amigo, atual presidente do Tribunal de Justiça Militar, que hoje toma posse, amigo de longos anos, que é um prazer enorme estar aqui representando o Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Loureiro, doutor André do Prado, deputado André do Prado, presidente da Alesp, senhor secretário de Justiça de Estado, representando aqui o procurador-geral, o governador, comandante-geral da Polícia Militar. Gostaria também de saudar os nossos colegas do Ministério Público, na pessoa de duas mulheres absolutamente excepcionais, integrantes da nossa carreira, doutora Liliana Mercadante Mortari, que eu tenho o prazer de dividir o concurso com ela, nossa Corregedora-Geral de Justiça, e a doutora Giovana, prata da casa, que me salvou a emprestar a beca, porque eu esqueci a minha em casa. A doutora Luciana Jordão, doutora Inês, Procuradora-Geral do Estado, doutor Leonardo Sica, na pessoa de quem eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, autoridades civis e autoridades militares. Primeiro, justificar a ausência do nosso Procurador-Geral de Justiça, porque está num evento em Caraguatatuba, um evento muito importante para o Ministério Público. Toda vez que se inaugura uma sede fora do nosso prédio, isso é um momento de júbilo, um momento em que o Procurador-Geral tem que estar presente. Isso é uma história do Ministério Público, daí a razão da ausência do Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Eu cometi uma insensatez, que eu redigi o meu discurso no computador, esqueci de imprimir, esqueci que não tinha impressora em casa, mandei para o celular, e eu estou lendo numa letrinha desse tamanho, então eu tive que fazer uma escolha, ou eu enxergava o rosto dos senhores, ou eu lia, eu fiz a opção pela leitura, então não estou vendo absolutamente ninguém, com exceção do comandante Coutinho, que está aqui ao meu lado. Eu falo da beca, porque a beca, doutor Silvio, a beca, desde que eu fiz escolha de usar o cordão vermelho da minha beca, eu nunca mais larguei, e tenho certeza absoluta que não há maneira mais honrosa de prestar uma homenagem a qualquer autoridade que não seja o Ministério Público, o representante do Ministério Público, vergar as vestes talares. Desde que esse cordão vermelho, aos 23 anos de idade até hoje, já se vão 38 anos, desde que ele entrou na minha pele, ele nunca mais saiu, e é com ele que eu honro esse Tribunal de Justiça Militar, é com esta beca, com essa vestimenta, que esta é a minha farda, coronel. Essa é a minha farda. Eu gostaria de mencionar que eu tenho uma relação pessoal com o Dr. Silvio Hiroshi, desde muitos anos atrás. A gente é companheiro de Justiça, a gente era companheiro do Ministério Público, até ele vir para o Tribunal de Justiça Militar, e o mais gostoso, a gente é companheiro de passeios de moto, que é uma coisa que a gente faz nos finais de semana, enquanto ainda aguentamos o peso da moto nas pernas frágeis, que vão se fragilizando com o passar dos anos. Eu gostaria de dizer que é com uma honra enorme institucional que eu venho aqui falar muito brevemente nessa solenidade, nessa posse solene, porque a relação do Ministério Público com esse Tribunal de Justiça Militar é uma relação desde sempre. Um não vive sem o outro não vive sem um, quando se trata do assunto da Justiça Militar. A Justiça Militar cá está para provar que especialidade não é uma exceção, não é uma regra que exclui qualquer mandamento jurídico, muito pelo contrário.
Aqui é a base da sustentação da atuação dos militares, dos policiais militares nas ruas de São Paulo. Uma cidade, um estado carente de segurança, e só não é mais carente porque nós temos a melhor polícia militar do país, seguramente, hoje comandada com galhardia. O que eu gostaria de dizer é que, no início da minha carreira, eu tentei vir para a Justiça Militar, mas aqui era para poucos, né? Não consegui, mas consegui ao final da minha carreira. Eu me removi recentemente para o cargo do 2º Procurador de Justiça Militar, assim que acabar o mandato do Dr. Paulo Sérgio, que eu espero que sejam mais 2, né, eu voltarei, e aqui será a minha casa, onde pretendo ficar até o final, até a minha aposentadoria. Isso me facilita a vida, no sentido de conseguir realizar, mesmo ao final da carreira, um sonho no início, um sonho de início de carreira, que eu sempre admirei muito a Justiça Militar. Eu tenho que a existência de uma jurisdição especializada, técnica, comprometida com garantias processuais, é o que assegura o equilíbrio entre a autoridade e o direito. Assim que nós assumimos a Procuradoria-Geral, o Dr. Paulo, como Procurador-Geral, me chamou para a subcriminal, a gente tinha uma discussão muito forte no governo, tratando das câmeras corporais, o uso das câmeras corporais, uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, e foi com muita conversa, com muito diálogo institucional, coisa que o Dr. Leonardo de Sica mencionou aqui, né, que eu tenho para mim que as instituições maduras não competem entre si, elas colaboram, elas cooperam e elas buscam uma solução. Doutor Silvio, eu tenho certeza que o senhor bem sabe que assumir a presidência é, em última análise, servir ao jurisdicionado, servir aos juízes que aqui trabalham, servir aos representantes do Ministério Público, e, em última análise, servir à sociedade, servir ao cidadão e à cidadã que confiam na Justiça Militar, acreditam na Justiça Militar. Tenha, doutor Silvio, a certeza de que o Ministério Público, da onde o senhor saiu para vir para cá, o senhor bem conhece nas entranhas, tenho a certeza que o Ministério Público, como instituição madura que é, estará sempre ao lado de Vossa Excelência no desempenho dessa função, que eu tenho certeza vai se desincumbir com facilidade, dada a sua capacidade de conversa, de diálogo, de busca de uma solução equânime. Eu tenho aqui valorosos promotores de justiça, valorosas promotoras de justiça, procuradores de justiça, que são 2, eu sou um, o outro é o doutor Miranda, né, que estão aqui e têm história para ajudar. Né? Presidir é servir aos jurisdicionados, aos magistrados e servidores, à Constituição, e permita-me, por fim, registrar que o Ministério Público de São Paulo renova hoje seu compromisso de diálogo permanente, cooperação institucional e respeito recíproco com esta Corte. Dito isso, desejo a todos uma ótima solenidade, especialmente ao meu amigo Silvio Hiroshi, desembargador, presidente, doutor Silvio Hiroshi, pleno êxito, pleno sucesso na sua missão que se inicia hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho. Senhoras e senhores, é com grande honra que ouviremos agora o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Bom dia a todos e a todas. Eu quero dizer que é uma satisfação imensa participar dessa solenidade. E, como disse o advogado Dr. Leonardo Sica, quando nós fazemos solenidades, e elas são relativamente comuns no Poder Judiciário, isso significa não só uma formalidade, mas significa, sobretudo, um compromisso daquele que vai assumir uma Corte de Justiça e manter a eficiência, a integridade e a independência durante todo o seu mandato. Eu saúdo, portanto, o nosso anfitrião e nosso homenageado de hoje, o desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, e também eu saúdo os meus colegas da Justiça Estadual, vejo em grande número aqui presentes, na pessoa de 2 magistrados. Primeiro,
do magistrado mais antigo entre nós, que é o desembargador José Damião Machado Kogan, aqui presente, que será, na semana que vem, o decano do Tribunal de Justiça, e também da doutora Mariana Oyama, que é filha do nosso homenageado e, com muita honra, minha colega de magistratura. Eu também cumprimento e saúdo o desembargador, o deputado estadual André do Prado, e, na sua pessoa, todos os integrantes do Poder Legislativo. Saúdo o doutor Arthur Lima, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, e, na sua pessoa, todos os integrantes do Poder Executivo, doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho, e, na sua pessoa, todos os procuradores e promotores de justiça aqui presentes, advogados, na pessoa do doutor Leonardo Sica, presidente da OAB, e da doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, e todos os militares aqui presentes, na pessoa do coronel José Augusto Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós assumimos as nossas cortes de justiça, eu, o Tribunal de São Paulo de Justiça, e o desembargador Silvio, o Tribunal de Justiça Militar, num momento muito peculiar da história do país, num momento de grande polarização, o que dificulta imensamente a nossa tarefa. Julgamentos que, a princípio, são corriqueiros para nós, acabam se tornando uma arena, uma disputa entre dois polos opostos. E isso exige, daqueles que vão assumir as cortes de justiça, uma peculiar habilidade, qual seja, de mostrar ao jurisdicionado, de mostrar à população, de mostrar à imprensa em geral, que os julgamentos não só são corretos, como, mais do que isso, eles parecem corretos. O que eu quero dizer é que, hoje, a aparência importa. Nós devemos dar sentenças justas, sentenças equilibradas, mas, mais do que isso, elas devem parecer, aos olhos da população, que, em última análise, nos paga, equilibradas, justas e independentes. E o desafio de todos nós é mantermos a integridade, e, quando eu falo integridade, não é só a honestidade. A integridade abrange a honestidade e também abrange o que nós chamamos de moralidade judicial. E o que é a moralidade judicial? É manter um comportamento irrepreensível, irretocável, para que aqueles que nós decidiremos as vidas confiem em nós. Como foi dito aqui, a confiança nas instituições hoje é fundamental. E confiança não se exige, confiança se conquista. E se conquista pelo exemplo de cada um de nós a cada dia. Então, nesses anos, a Justiça Militar do Estado de São Paulo, que teve uma competência ampliada por força de alteração legislativa, ela tem mostrado integridade, tem mostrado independência e tem mostrado absoluta serenidade. É muito difícil para nós julgarmos os nossos próprios pares, mas é importante que cada um saiba que responde por aquilo que faz. Cada um de nós responde exatamente por aquilo que faz. E, mais do que isso, é importante que nós, quando vamos julgar nossos pares, nós sejamos enérgicos, sejamos severos, sem sermos arbitrários. É perfeitamente possível que nós sejamos eficientes e enérgicos, sem descambarmos para a arbitrariedade. Essa é a tarefa que incumbe ao desembargador Silvio Oyama, e eu tenho certeza que ele conseguirá levar a cabo essa tarefa de forma magnífica, de forma exemplar, de forma impecável. Parabéns, desembargador, pela posse de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, presidente Francisco Eduardo Loureiro. Senhoras e senhores, com grande honra que ouviremos agora o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual André do Prado. Bom dia a todos. Bom dia. Dia muito feliz estar aqui hoje, poder participar mais uma vez. Parece que foi ontem que nós estivemos aqui, há 2 anos atrás, participando da posse do desembargador Dr. Enio, uma posse tão prestigiada,
como esta do dia de hoje. E quero começar já parabenizando o doutor Enio, toda a diretoria, pelos 2 anos de trabalho profícuo aqui dentro dessa casa, que perguntei a ele hoje como era estar terminando esses 2 anos. Ele disse que foi um privilégio muito grande a ele, que acrescentou muito essa presidência na sua carreira. Então, parabéns, doutor Enio. Seria uma salva de palmas ao nosso ex-presidente saindo, né? Parabéns pelo trabalho que fez. E hoje passo o bastão para o nosso presidente, que hoje toma posse juntamente com a sua diretoria, Silvio Hiroshi Oyama, que eu tive a honra, nos últimos dias, de conhecer mais profundamente, quando ele levou o convite para a posse do dia de hoje no meu gabinete, na Assembleia Legislativa, e pude perceber, né, a pessoa tão especial quanto o doutor Enio é o doutor Silvio. Mesmo porque é conterrâneo nosso, da região Mogi das Cruzes, que tinha um sonho em ser promotor naquela cidade, mas os desígnios da vida o levou para outros caminhos, e hoje ele assume essa presidência do Tribunal de Justiça Militar. Percebe-se nele, né, como oriental, uma pessoa equilibrada, uma pessoa afável. Me deu um presente aqui no dia, que eu vou indicar a todos, que é um... Olha, vou até sair aqui. A gravata fica retinha. Eu vejo aqui muitas gravatas tortas mesmo, até falei para o nosso presidente, se tiver algum empresário para a gente patentear, eu acho que esse empresário vai ficar rico, porque realmente, depois que você começa a usar esse adereço aqui, você não para mais, que a gravata está sempre retinha. E depois ele me deu a honra agora ali de poder fazer algumas anotações com uma caneta de 1959 do seu pai. Olha aí que simbolismo isso, né? Eu nasci em 69, há 10 anos atrás, eu tive a honra, né, 10 anos antes, de poder assinar com uma caneta 10 anos mais nova do que eu. Mais velha, né? E isso demonstra tão quanto sua preocupação, né, de realmente ir à frente. Tenho certeza que assim ele convidou a todos nós que estão presentes aqui hoje, cada um com a sua peculiaridade, mostrando a importância de estar aqui nesse dia. Então, ao meu presidente Silvio, minha gratidão por esse carinho de estar aqui hoje. Quero comentar também, de maneira especial, em nome do nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Francisco Loureiro, né, comentar todos os magistrados, todos os membros aqui do Poder Judiciário, em nome do doutor Ivan, todos os membros aqui do Ministério Público, em nome do Coutinho, nosso comandante-geral, todos os policiais militares aqui presentes, em nome do Arthur Lima, que é o nosso secretário de Justiça, comentar todos os membros do Poder Executivo aqui presentes, vejo vários aqui, enfim, a todos os convidados, participantes desta mesa, né, que já foram nominados, quero fazer a minha saudação. E dizer que é com grande honra que participo dessa sessão solene, que marca o início de um novo ciclo de gestão no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. A posse do novo corpo diretivo simboliza não apenas a continuidade institucional, mas também a renovação do compromisso desta Corte com os valores fundamentais do Estado democrático de direito, da legalidade, da justiça e da segurança jurídica. A Justiça Militar
exerce um papel relevante no equilíbrio das instituições, ao assegurar que a atuação das forças militares estaduais estejam permanentemente orientada pelos princípios constitucionais, pela disciplina, pela legalidade e pelo respeito aos direitos fundamentais. Trata-se de uma missão nobre, que exige rigor técnico, sensibilidade institucional e profundo compromisso com o interesse público. Ao desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama, que assume a presidência desse tribunal, deixo meus cumprimentos e votos de pleno êxito. Sua trajetória no serviço público, marcada pela atuação no Ministério Público, na Procuradoria do Estado e na Magistratura Militar, revela um perfil de preparo, equilíbrio e dedicação à causa da justiça. Tenho convicção de que sua gestão será pautada pelo fortalecimento institucional, pela modernização administrativa e pela busca permanente de excelência na prestação jurisdicional. Estendo meus cumprimentos também aos demais integrantes do novo corpo diretivo, certos de que o trabalho conjunto, o diálogo interno e a cooperação com os demais poderes serão marcas desta nova etapa. A Assembleia Legislativa de São Paulo reafirma seu respeito ao Poder Judiciário e a sua disposição permanente para o diálogo institucional dentro dos limites constitucionais, em favor do fortalecimento das instituições e do melhor serviço à sociedade paulista. Que esse novo ciclo seja marcado por avanços, inovação, estabilidade institucional e pelo fortalecimento da confiança da população na justiça. Em nome do Poder Legislativo, desejo sucesso à nova presidência e a todos os membros do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Nosso presidente da OAB, Leonardo Sica, aqui disse, na posse do Tribunal de Justiça de São Paulo, do presidente Fernando Loureiro, né, da questão da confiança e da credibilidade do Poder Judiciário. Eu digo que nós, eu enquanto presidente da Assembleia Legislativa, também digo com relação à questão que acontece no Estado de São Paulo, que é muito importante para o fortalecimento das instituições, que é o que está na Constituição, né? A independência que tem que existir em todas as instituições, todos os poderes, mas a harmonia, que foi muito bem dita aqui pelo nosso presidente da Ordem, Leonardo Sica, que tem que ocorrer, sim, todos os tempos. Por isso é importante celebrar. Então, quero aqui parabenizar a todos os membros, né, pela posse dessa nova diretoria. Parabéns a todos. Obrigado pelas palavras, deputado André do Prado. O cerimonial procederá nesse momento entrega de flores às senhoras Ana Cláudia Lovato Oyama, esposa do presidente Silvio Hiroshi Oyama, Solange Alves Pereira, esposa do excelentíssimo vice-presidente Orlando Eduardo Geraldi, e Michele Sanches, esposa do corregedor-geral Ricardo Jurrá Sanches. Nós informamos que, ao final dos trabalhos, os empossados receberão os cumprimentos neste auditório. Para tanto, solicitamos formarem uma fila, começando pelo lado de lá da mesa, entrando pelo lado contrário ao púlpito, e, na sequência, convidamos todos para um coquetel que será servido na sala de recepção de autoridades, localizada no andar térreo, que poderá ser acessada pela saída esquerda aqui, deste lado. Senhoras e senhores, temos a honra de convidar à tribuna para fazer uso da palavra excelentíssimo desembargador militar Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
Esse é o famoso Germano, hein? Bom dia a todos e a todas. Acho que está. Fiquem tranquilos, eu tenho para mim, e sigo como um mantra, de que discurso bom é discurso curto. Mas se for curto, não precisa nem ser bom. Né? Então, mas como é uma situação, ocasião, isso, na verdade, funciona para os discursos ordinários. Nós estamos aqui numa situação especial, me permitam, não é, gastar um tempo maior de Vossas Excelências. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Loureiro, meu querido amigo, que neste biênio estará no comando do maior tribunal do planeta. E essa frase eu sempre ouvia do nosso querido desembargador Renato Nalini em seus discursos. A dificuldade da missão está à altura de sua capacidade, que traz enorme tranquilidade à população paulista. Permita-me, nesta oportunidade, na sua pessoa, saudar todos os membros do Conselho Superior da Magistratura. Infelizmente, doutora Silvia Rocha não pôde estar, corregedora, a primeira mulher a ser eleita a esse cargo, não é? Auguro, né, melhoras, me parece que não é nada grave, mas, infelizmente, não pôde estar conosco. Também gostaria de saudar a desembargadora Luciana Bresciani, também na mesma linha da doutora Silvia, é a primeira mulher a ocupar e ser eleita para presidir a sessão de Direito Público. É uma honra tê-la aqui. Também saudar o desembargador Roberto Macraken, presidente da sessão de Direito Privado. Vossa Excelência talvez seja um dos, talvez o principal, culpado por este promotor estar aqui envergando a toga da magistratura, porque foi Vossa Excelência, à época, né, um dos integrantes do órgão especial, né, que fez a diferença, na verdade, no ranking dos pontos. Né. Agradeço sempre, doutor Macraken, a presença e a amizade de Vossa Excelência. Também cumprimento o desembargador Roberto Solimene, um amigo, não é, que a magistratura me deu, não é, uma pessoa que eu tenho para mim, não é, que praticamente é o irmão que eu perdi, não é, por aí e acabei encontrando em Vossa Excelência, viu? Agradeço a sua presença, Vossa Excelência, que é o presidente da seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça. Opa, é o meu? Excelentíssimo senhor Arthur Lima, secretário da Justiça e da Cidadania, e neste ato representando o governador do Estado de São Paulo. Sinta-se em casa, e essa não é apenas uma expressão retórica, pois esse ambiente de caserna não lhe é desconhecido, vez que Vossa Excelência é formado pela tradicional Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. A presença de Vossa Excelência empresta enorme prestígio para esta casa e toma a liberdade de, na sua pessoa, saudar todas as autoridades do Poder Executivo. Excelentíssimo deputado André do Prado, quando eu visitei recentemente, na nossa conversa, eu descobri duas particularidades. A primeira é que nós, quando jovens, fomos feirantes. E a segunda, mais importante, que Vossa Excelência, como eu, pertence à grande Mogi das Cruzes. Pois foi em Guararema que Vossa Excelência despontou para a vida pública e hoje, mercê de sua competência
está à frente da nossa querida Assembleia Legislativa, o maior berçário estadual de leis do Brasil. Uma honra e satisfação ter um conterrâneo de sua envergadura nos prestigiando nesta solenidade, e na presença e na pessoa de Vossa Excelência, eu gostaria de saudar todos os membros do Poder Legislativo. Excelentíssimo doutor Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, também tive a grata satisfação de agora saber que Vossa Excelência também é da grande Mogi das Cruzes. Essa cidade realmente merece ser visitada, né? Eu agradeço, doutor Sica. Quando eu encontrei o doutor Sica, até mencionei que deve estar no formol, porque eu encontrei há 10 anos, quando eu fui presidente, né, ele era presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. E hoje não mudou nada, só a gente muda, não é? De forma que o doutor Sica, além de mogiano, deve beber a água de algum outro lugar, viu? Mas, como Vossa Excelência representa a minha primeira casa, para a qual pretendo retornar, se Deus o permitir, eu, na sua pessoa, saúdo toda a advocacia. Excelentíssimo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, doutor Guilherme Feliciano, os caprichos do destino cruzaram novamente nossos caminhos. Há 10 anos nos conhecemos num evento capitaneado por Vossa Excelência, cujo objetivo era, pela vanguarda, deveria ser mantido, a troca de experiências entre magistrados de diversos ramos da justiça. Isso ocorreu na querida cidade de Sorocaba, cidade famosa aqui, para quem não conhece, cidade famosa pelas coxinhas da Padaria Real, a melhor do planeta. Não é? Eu lembro, Vossa Excelência lembra, né, que eu fiz esse comentário, não é, no Congresso, e o prefeito mandou trazer, né, umas coxinhas para distribuir, foi uma delícia. Hoje, não é, por sua notória competência, ocupa assento no Conselho Nacional de Justiça, fato que nos tranquiliza, pois Vossa Excelência vivenciou as agruras que afligem o sacerdócio que é a magistratura. Leve, por favor, um respeitoso abraço para os nossos conselheiros. Excelentíssimo ministro Arthur Vidigal, honra-nos sobremaneira a presença de Vossa Excelência e dos ministros Péricles, sua esposa Marisa, sua querida companheira, amiga de Ministério Público também, ministro Puntel, ministro Lorival Carvalho, ministro Guido Amin, ministro Anísio de Oliveira e a mais nova, ministra Verônica Sterman. A irmandade que une nossos tribunais vai além da especialidade e pautas comuns. Ela é, em verdade, fruto da amizade sincera entre seus membros, o que nos enche de orgulho. Leve, pois, um forte abraço e um abraço fraternal a todos os ministros da Corte Militar. Excelentíssimo senhor desembargador Encinas Manfré, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor esteve presente na minha primeira posse, na verdade, como magistrado nesta corte há 12 anos. E quando conversamos, recentemente, me trouxe à recordação o meu discurso. Obrigado pela doce lembrança e por sua lhaneza. Traço marcante de sua personalidade que a todos encanta. Muito obrigado por estar presente aqui. Excelentíssimo desembargador Valdir Florindo, presidente do TRT da 2ª Região,
Vossa Excelência dirige uma justiça especializada como a nossa, e bem sabe as dificuldades que isso significa. Uma honra tê-lo aqui. E na sua pessoa toma a liberdade de saudar os membros da Justiça do Trabalho, em especial a doutora Ana Paula Lockman, que hoje é representada, né, aqui pelo desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, e os desembargadores Homero Batista e Álvaro Noga, né, amigos de longa data. Excelentíssimo desembargador federal Toru Yamamoto, que deveria estar aqui, mas não está, está ali. Vossa Excelência representa o presidente do TRT, da Terceira Região, Dr. Carlos Muta, que, infelizmente, não pôde estar presente. Nos conhecemos, doutor Toro, há mais de 40 anos, na cidade de Osasco, promotores de justiça que éramos. Seguimos caminhos diferentes, mas, ao final, nos encontramos aqui, já na capital. Vossa Excelência, num tribunal amigo, cujas demandas nos unem, principalmente na área da inovação. Por favor, mande um abraço fraternal aos membros da Justiça Federal, em especial ao presidente Muta e ao novo presidente eleito Johnson. Agora, saudar o meu amigo Ivan Agostinho, subprocurador-geral, representando o procurador. Esse é meu irmão de estrada, literalmente. Não é? Como Sua Excelência mencionou, nós participamos do mesmo grupo de motociclistas, não é? Mas, em verdade, é o meu irmão na vida, pois escolhemos ou fomos escolhidos pela mesma instituição, para a qual dediquei décadas da minha existência, fato que aquece o meu coração. Na sua pessoa, tomo a liberdade de saudar todos os amigos do Ministério Público, em especial o doutor Cláudio Roberto de Bortoli, procurador-geral do Ministério Público Militar, doutora Liliana Mortari, corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo, e doutora Tatiana Bicudo, diretora da Escola Superior do Ministério Público. Excelentíssima senhora Inês Maria dos Santos Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Saiba, Vossa Excelência, que também temos algo em comum. Antes de ser do Ministério Público, fui procurador do Estado, lotado na Procuradoria da Assistência Judiciária. Hoje, Defensoria Pública, que é dirigida pela competente doutora Luciana Jordão, que nos honra com a sua presença. Foi lá que pude compreender com maior dimensão a dor e o desespero dos desafortunados. É um alento saber que alguém com o perfil de amor ao próximo está à frente da Procuradoria-Geral do maior Estado da nação. Muito obrigado pela presença. Excelentíssimo General do Exército Ricardo Carmona, comandante militar do Sudeste. Conheci o senhor como coronel, comandando o seu POR de São Paulo. E hoje, para nossa alegria, o senhor retorna para São Paulo, agora ostentando o maior posto do Exército Brasileiro. Hoje, um general de 4 estrelas, seleto grupo de apenas 19 oficiais no Brasil. Sua presença nos honra muito e, na sua pessoa, saudamos todos os militares das Forças Armadas. Uma particularidade é que, além da farda ser verde, Sua Excelência é um palmeirense, não é? De toda hora.
Excelentíssimo Coronel PM José Augusto Coutinho, está aqui do meu lado. Comandante da maior força policial do Brasil. O senhor representa o verdadeiro espírito que norteou a criação, em 1831, do embrião da nossa bicentenária Polícia de Tobias. Com 100 homens a pé e 30 a cavalo. Como descreve a canção da PM, os 130 de 31. Sei dos compromissos que teve que remarcar para aqui estar, e estamos honrados com a sua presença. Peço vênia, contudo, para saudar todos os militares na pessoa do coronel Antônio Augusto Neves, o coronel mais antigo aqui presente. É uma honra tê-lo aqui, coronel. Não se preocupem que a maior parte do discurso foi de agradecimento. Agora eu vou começar o discurso. Preparem-se. Senhoras e senhores, e neste momento solene, assumo a presidência do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Consciente da responsabilidade de tão honroso cargo, mas também com humildade e com uma palavra de grande significado que tenho ouvido com muita frequência depois da chegada do mais novo representante, do mais novo componente desta casa, desembargador Adriano Assis. E a palavra é gratidão. Gratidão aos meus pares que confiaram em meu nome para o exercício de tão elevada função, sabedor que ela não representa apenas uma honra pessoal, mas, sobretudo, um compromisso institucional com a justiça e com a sociedade paulista. O Tribunal de Justiça Militar possui longa história marcada pela celeridade, pela técnica jurídica e pela contribuição permanente à preservação da hierarquia e disciplina, pilares que sustentam uma tropa armada de quase 100 mil homens. A amálgama dos sabres e das togas, a justiça militar se revela essencial para julgar realidades próprias do ofício das armas, sem jamais se afastar dos valores maiores da justiça, da legalidade e da dignidade da pessoa humana. O tirocínio daqueles que chegaram ao último posto da caserna, depois de mais de 30 anos de labuta diária na força, emprestam a esta justiça uma qualidade ímpar, cuja definição foi magistralmente dada pelo saudoso e culto ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, ao dizer: o juiz singular, por mais competente que seja, não pode conhecer das idiosincrasias da carreira das armas, não estando, pois, em condições de ponderar a influência de determinados ilícitos na hierarquia e disciplina das Forças Armadas. Como presidente, firmo o meu compromisso com o fortalecimento institucional, buscando sempre tornar a justiça militar cada vez mais acessível, transparente, eficiente e humanizada. Uma justiça que dialoga com a sociedade, que respeita as suas tradições, mas que também se abre à inovação, à modernização administrativa e ao aperfeiçoamento constante de seus métodos de trabalho. Também destaco a importância da integração e autonomia entre os poderes e das relações institucionais respeitosas e cooperativas, como sempre ocorreu no nosso querido e amado Estado de São Paulo, com destaque especial nesta gestão do nosso governador Tarcísio de Freitas.
não poderia deixar de registrar meu reconhecimento àqueles que me antecederam na presidência desta Corte de Justiça. Decano Fernando Pereira, Orlando Geraldi, Paulo Cassebe e Enio Rosseto. O trabalho e dedicação de Vossas Excelências sempre serão um norte de referência e inspiração. Que nossas decisões continuem refletindo a força do direito, a serenidade da justiça, o compromisso com a paz social e, sobretudo, seja a baliza do proceder dos filhos de Tobias, a maior força policial militar do Brasil, que no ano passado atendeu, somente pelo telefone 190, 21 milhões de acionamentos, sendo a média de 57 mil atendimentos por dia. Desses 21 milhões, 6 milhões foram registrados como ocorrências cadastradas. Quase 4 milhões de orientações ao público. Mais de 500 vidas de bebês foram salvas através de orientação para o desengasgamento. E 12 mil atendimentos foram feitos pelo aplicativo criado pela PM chamado SOS Mulher, que atende com prioridade e urgência as mulheres vítimas de violência doméstica. Isso sem contar com as ocorrências oriundas do patrulhamento, que, como sabido, ocorre 24 horas por dia, aliás, única força de segurança do Estado que fornece aos paulistas proteção full-time. Esses são os nossos jurisdicionados. Única categoria do funcionalismo público que mantém com a sociedade o chamado pacto de sangue, não com o risco da própria vida, e sim com o sacrifício da própria vida, se necessário for. Nesse universo, ciente de que nossas decisões influenciam diretamente a tropa, tenho plena convicção que, com a colaboração, principalmente dos desembargadores Orlando Geraldi, vice-presidente, e um detalhe, aniversariante do dia. Aliás, me parece que foi ele mesmo que, né, me influenciou para marcar hoje, né, a data. Ricardo Jurras, corregedor-geral, Paulo Adib Casseb, diretor da nossa escola, e Enio Rosseto, ouvidor. Honrarei a história desta corte e, juntos, construiremos um futuro ainda mais sólido e respeitado para esta justiça, que há séculos aqui aportou com o comandante Pedro Álvares Cabral. Caminhando para encerramento, e já vejo sorrisos, né, no rosto, agradeço a presença dos meus amigos, queridos amigos, na pessoa do desembargador Sérgio Shimura. Esse é o meu irmão, na verdade, que encontrei quando promotores de justiça na comarca de Barueri, e cujo prenome, por vezes, ou na maioria das vezes, me é atribuído como se eu, Sérgio, fosse. Isso me orgulha demais, a ponto de não corrigir o interlocutor. Não é mesmo, ministro Pontel? Também não posso deixar de agradecer os amigos que vieram de outros estados. Uma honra aqui recebermos os desembargadores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, desembargador Marcelino e Fernando Galvão, e do Rio Grande do Sul, desembargador Mors
presidente, e Fábio. Também é uma enorme honra termos a presença do diretor do Instituto Brasileiro de Direito Militar, Dr. Josemar Pinto, sua esposa e seus filhos, que vieram diretamente da Bahia para cá. Muito obrigado pela deferência. Muito obrigado de coração ao presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Gilberto Barbosa, que eu conheci como presidente do Colégio Permanente de Corregedores. Pessoa maravilhosa, santista, não sei se torce para o Santos, mas me parece que sim, mas é santista de nascimento, não é? E que hoje brilha em Rondônia, hoje também é diretor da Escola Judiciária do Tribunal de Justiça desse Estado. E também me honra muito a presença do desembargador Cláudio Brandão, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atual presidente do Colégio Permanente de Corregedores. Excelência, nossa amizade, oriunda desse contato que nós tivemos no Colégio de Corregedores, nos dá a alegria de ter, né, Vossa Excelência aqui nessa solenidade. Aos meus amigos de uma vida que aqui estão, aos quais agradeço a presença na pessoa da minha madrinha, doutora Regina Zufo Lavieri. Querida, foi a primeira que me deu trabalho como estagiário numa empresa, não é? E depois me acompanhou até aqui. Não é? Sempre é um prazer tê-la na minha vida. Por ser o único representante alviverde nesta casa, me conforta saber que os amigos tenistas do Palmeiras aqui estão para que eu não me sentisse solitário nessa imensidão alvinegra. A amizade de vocês me abraça e aquece, e também o Palmeiras também nos aquece, principalmente ganhando o Corinthians, né? Ontem. Por fim, deixei estrategicamente para o encerramento um agradecimento à minha família. Quem já me ouviu discursar anteriormente sabe que eu sempre me emociono, principalmente nessa hora, e principalmente quando ocorre essa saudação, ocorre no início do discurso, comprometendo, inclusive, a qualidade do discurso. Não é? Por isso que, né, a máxima de ter ser bastante rápido nisso. Agora, ao final, eu agradeço, aí eu estou mais tranquilo, agradeço a minha querida irmã Fátima, a quem o destino colocou sobre os ombros a difícil tarefa de cuidar dos irmãos pequenos. Aos meus estimados sobrinhos e sobrinhas e a minha afilhada Fernanda. Agora, ao final, e é final mesmo, posso dizer do meu amor por você, Ana, minha companheira de jornada e minha melhor amiga. Quando penso em nós, sempre me vem à mente o que diz Zé Ramalho em Sinônimos. Quem tem amor na vida, tem sorte. De fato, sou um homem afortunado, pois além do seu amor, você me deu 2 filhos maravilhosos, Mariana e Gabriel, que me enchem de orgulho pelas pessoas que se tornaram. E me dão a certeza de que tudo valeu a pena. Amo vocês e muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, o Tribunal de Justiça Militar presta uma homenagem à Polícia Militar de São Paulo, com execução pela Camerata da Canção da PM.
Declaro encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos. Reiteramos que os cumprimentos aos empossados serão oferecidos neste auditório e também na sala de recepção de autoridades, onde será servido um coquetel. Mais uma vez, a fila com entrada pelo lado de lá, não aqui onde está a tribuna, entrando pelo outro lado e saindo aqui por onde está a tribuna. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.